Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Que bom ter você aqui. De onde você está nos assistindo agora? Deixe nos comentários. Prepare-se para uma jornada incrível. Sugiro que você relaxe e se desconecte um pouco do mundo lá fora e se prepare para mergulhar em um conteúdo feito especialmente para você. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E se gostar do vídeo, deixe seu like. Agora, vamos começar a nossa história. Respira fundo, encontre uma posição confortável e permita que sua mente se aquiete. Deixe os pensamentos do dia se dissolverem enquanto nos transportamos para um tempo e um lugar distantes, não para uma aventura emocionante, mas para a cadência suave e repetitiva da vida cotidiana. Nossa jornada nos leva a uma cozinha medieval, um lugar de calor e trabalho incessante, onde o ritmo do dia é ditado pelo fogo e pela fome. Feche os olhos e ouça. A escuridão ainda é densa, um veludo pesado e frio que preenche todos os cantos do pequeno dormitório. Não há janelas aqui, ou talvez apenas uma fresta alta na parede de pedra, coberta por um pano grosso para barrar o vento cortante da noite. O ar é espesso com o cheiro de palha úmida, suor seco e o odor fraco e azedo de lã molhada que nunca seca completamente neste clima. O som que te acorda não é um sino ou um chamado, mas uma mudança sutil na textura do silêncio. É o som distante e abafado de um ferrolho de madeira sendo arrastado, seguido pelo rêndia de dobradiças de ferro que não conhecem o luxo do óleo. É o primeiro sinal de que o castelo, essa grande besta de pedra e madeira, está começando a se mover em seu sono. Você se senta em sua esteira de palha, o frio da pedra do chão subindo instantaneamente através do tecido fino de suas calças de lã. Seus músculos doem, uma dor familiar e constante que não vem de uma lesão, mas do trabalho de ontem, e do dia anterior, e de todos os dias que se pode lembrar. Esfregar os olhos não ajuda a dissipar a escuridão, apenas a sentir a areia do sono acumulada nos cantos. Ao seu redor, outros corpos se movem na penumbra, um emaranhado de membros e respirações lentas. São os outros ajudantes de cozinha, os lavadores, os meninos do espeto, todos aninhados juntos por calor e pela simples falta de espaço. Nenhuma palavra é trocada, amanhã não é para conversas. É um ritual silencioso de se preparar para o longo dia que se avizinha. Seus dedos, calejados e grossos, procuram suas botas de couro macio, endurecidas pela umidade e pelo frio. Puxá-las é uma luta, o couro rígido relutando em ceder. Uma vez calçado, você se levanta, o corpo protestando com um coro de estalos silenciosos. O caminho para a cozinha é uma onada sensorial através do castelo adormecido. Você sai do dormitório para um corredor estreito e escuro, as paredes de pedra ásperas e frias ao toque. A única luz vem de uma tocha solitária chiando em um suporte no final do corredor, seu brilho laranja dançando e lançando sombras longas e distorcidas, que parecem se contorcer e recuar à medida que você avança. O chão é irregular, lajes de pedra gastas, pelo passar de incontáveis pés ao longo de décadas, talvez séculos. Você conhece cada depressão, cada borda saliente, e seus pés se movem com uma certeza nascida do hábito. O ar aqui é diferente, mais frio e com um cheiro de pedra úmida, poeira antiga e o cheiro distante de fumaça de lareiras extintas. À medida que você desce uma escada em espiral de pedra, o som dos seus passos ecoa suavemente, um ritmo constante que é quase reconfortante em sua previsibilidade. Você passa por portas fechadas de madeira maciça, atrás das quais dormem os armeiros, os estábulos e mais acima, os nobres em seus aposentos luxuosos, envoltos em peles e linho fino, alheios à labuta que já começa nos intestinos do castelo. Finalmente você chega a uma porta pesada de carvalho. A madeira é escura e manchada, e a maçaneta de ferro é fria como gelo. Ao empurrá-la,
A porta se abre com um gemido baixo e familiar, revelando a escuridão cavernosa da grande cozinha. O ar que sai para encontrá-lo é uma mistura complexa de aromas. Há o cheiro de cinzas frias e fuligem do grande fogão, uma presença constante e penetrante. Por baixo disso, há o aroma fantasmagórico de pão assado no dia anterior. O cheiro pungente de ervas secas, penduradas em feixes nas vigas do teto, alecrim, tomilho, sálvia, e o odor persistente de gordura e carne assada que parece ter se infiltrado na própria estrutura do lugar. A cozinha é um vasto salão de teto alto, as vigas de madeira escura perdendo-se na escuridão acima. As paredes são de pedra enegrecida pela fumaça, e o espaço é dominado por uma lareira monumental grande o suficiente para um homem ficar de pé dentro dela. É aqui que a sua primeira e mais crucial tarefa do dia o aguarda. O mestre cozinheiro, um homem corpulento cuja silhueta já é visível perto do bloco de desbaste, grunhe um reconhecimento que é menos uma saudação e mais uma ordem para comer. Seu primeiro trabalho é despertar o coração da cozinha, o fogo. Você se aproxima da lareira colossal, um buraco negro e frio no centro da sala. As cinzas da noite anterior formam um monte cinzento e macio. Com uma pá de ferro, você começa a tarefa meticulosa de limpar o excesso de cinzas, deixando uma base fina para um novo fogo. O som da pá raspando na pedra é um dos primeiros ruídos a quebrar o silêncio da manhã. Em seguida você busca a isca. Em uma caixa de madeira seca mantida longe da umidade, há um tesouro de aparas de madeira fina, musgo seco e linho desfiado. Você arruma cuidadosamente este material inflamável no coração da lareira, construindo uma pequena e delicada estrutura. Sobre ela você coloca pedaços maiores de lenha, galhos secos e, finalmente, toras menores, arrumando tudo de forma a permitir que o ar circule, que o fogo respire. Agora vem a parte mais delicada. Você pega a pederneira e o ar. Ajoelhado na pedra fria, você começa a golpear a pederneira contra o aço, um movimento rápido e preciso de seu pulso enviando uma chuva de faíscas para a isca. 1, 2, 10 vezes o metal canta contra a pedra. As faíscas morrem na cinza. Você ajusta a isca, sopra suavemente para secar qualquer vestígio de umidade noturna e tenta novamente. O som metálico e agudo ecoa na cozinha silenciosa. Então uma faísca solitária encontra seu lugar no linho desfiado. Ela não se inflama, mas começa a brilhar, um pequeno ponto laranja e pulsante na escuridão. Você se inclina para perto, o rosto a centímetros da isca, e sopra, não com força, mas com um sopro longo, suave e constante, como se estivesse sussurrando um segredo para a brasa. O ponto laranja se ilumina, depois escurece, depois brilha mais intensamente. Um fio fino de fumaça branca sobe, cheirando a tecido queimado. Você sopra novamente, um pouco mais forte desta vez, e a brasa se espalha, transformando-se em uma pequena chama vazia. Com cuidado, como se estivesse cuidando de um recém-nascido, você alimenta a pequena chama com as aparas de madeira mais finas. A chama lambe a madeira, cresce, crepita suavemente. A luz bruxuleante começa a empurrar a escuridão para trás, revelando as panelas de cobre e ferro penduradas em ganchos nas paredes, seus metais polidos brilhando suavemente na luz nascente. O fogo ganha vida. Você adiciona toras maiores, e o som crepitante se torna mais forte, um rugido suave e constante que preenche a sala. O calor começa a irradiar, um calor bem-vindo que afasta o frio da pedra e de seus ossos. A cozinha está acordando. Enquanto o fogo cresce, outros ajudantes começam suas tarefas. Os lavadores, geralmente jovens rapazes ou mulheres mais velhas, dirigem-se para os grandes barris de água perto da porta dos fundos. Começa a tarefa interminável de transportar água. Usando baldes de madeira pesados, eles fazem viagens repetidas ao poço no pátio,
o som de seus passos e o barulho da água enchendo o silêncio. A água é essencial não apenas para cozinhar, mas para a limpeza constante que a cozinha exige. O chão de laje já está sendo esfregado, a água suja varrida para um ralo no canto que leva para fora dos muros do castelo. Você, tendo cumprido sua primeira tarefa, agora se junta ao fluxo de trabalho. Sua próxima tarefa é buscar os vegetais da despensa. A despensa é uma sala fria e escura, parcialmente subterrânea, com um cheiro profundo e terroso de solo úmido e raízes. Aqui, em caixotes de madeira, estão os tesouros do jardim: nabos, cenouras, pastinacas, e em sacos de serapilheira, montanhas de cebolas e alhos. Seus braços se esforçam sob o peso de uma cesta cheia de vegetais de raiz, e você os carrega de volta para a cozinha, agora mais iluminada e mais quente. Você os despeja em uma grande mesa de madeira, a superfície da mesa marcada com incontáveis cortes e arranhões de anos de trabalho. O trabalho agora se torna rítmico, quase meditativo. Você pega uma faca pequena e começa a limpar e picar. O som da sua faca na tábua de cortar junta-se a uma sinfonia crescente de sons da cozinha. O borbulhar da água em um caldeirão já pendurado sobre o fogo. Som metálico de panelas sendo movidas. O barulho dos lavadores esfregando caldeirões com areia e água para remover a gordura da noite anterior. E as vozes baixas e ocasionais do mestre cozinheiro dando instruções. O ar fica mais espesso, o cheiro de fumaça de madeira agora misturado com um cheiro pungente de cebolas cruas. Seus olhos ardem, mas você não para. O volume de comida a ser preparado é imenso, suficiente para alimentar dezenas, talvez centenas de pessoas, desde a mesa principal do Lorde e sua família até os guardas, servos e cavaleiros. Tudo começa com esta base humilde de vegetais picados. Ao seu lado, outro ajudante está arrancando as penas de galinhas. Um trabalho tedioso. As penas voam suavemente no ar, pegando a luz do fogo antes de pousar no chão para serem varridas mais tarde. O cheiro das aves cruas adiciona outra camada ao aroma complexo da cozinha. O tempo passa medido não por um relógio, mas pelo progresso das tarefas. O sol começa a nascer, e uma luz cinzenta e fraca filtra-se através das aberturas altas da cozinha, misturando-se com a luz alaranjada do fogo. A cozinha, que antes era um lugar de sombras, está agora totalmente revelada. Um espaço de trabalho funcional desprovido de qualquer decoração que não seja prática. Ganchos de ferro pendem das vigas, segurando tudo, desde panelas e frigideiras, até feixes de ervas e lajes de bacon curado. Grandes mesas de madeira dominam o centro da sala, e ao longo das paredes, há prateleiras com frascos de especiarias, picles e conservas. Antes que a preparação para a refeição principal dos nobres comece a sério, a primeira refeição do dia para a equipe da cozinha. Não é um evento formal, mas um momento roubado no meio do trabalho. Um dos rapazes traz um pão escuro e denso, e um caldeirão menor com um mingau ou a sopa do dia anterior. É reaquecido na beira do fogo. Vocês se reúnem por alguns momentos, rasgando pedaços de pão com as mãos e mergulhando-os no mingau quente, comido diretamente de tielas de madeira. A bebida é uma cerveja fraca e aguada, conhecida como small beer, servida em canecas de couro. É uma refeição simples, funcional, destinada a fornecer a energia necessária para as horas de trabalho pesado que virão. O mestre cozinheiro come com vocês, sua presença garantindo que a pausa não se prolongue. Ele observa tudo com um olho treinado, sua mente já planejando o banquete do meio-dia. Ele inspeciona a qualidade dos vegetais que você picou, o frescor da carne que está sendo trazida do açougue, a clareza do caldo que já está a ferver lentamente sobre o fogo. Sua aprovação é silenciosa, um aceno de cabeça quase imperceptível. Sua desaprovação, no entanto, seria rápida e clara. A hierarquia na cozinha
é rígida e inquestionável. O mestre cozinheiro é o rei deste domínio. Abaixo dele estão os cozinheiros qualificados, cada um talvez com uma especialidade, como assados ou molhos. Abaixo deles estão os ajudantes como você realizando as tarefas preparatórias e o trabalho pesado. E na base da pirâmide estão os lavadores e os meninos do espeto, os mais jovens e menos experientes, encarregados das tarefas mais sujas e mais serviços. O menino do espeto, por exemplo, passará horas sentado ao lado do fogo, girando lentamente o espeto pesado carregado com um javali inteiro ou vários gansos. É um trabalho quente, monótono e gorduroso, a gordura quente pingando e chiando, às vezes cuspindo em sua pele. Com o estômago forrado com pão e mingau, o trabalho recomeça com vigor renovado. O foco agora se volta para a refeição do meio-dia da família nobre, o principal evento culinário do dia. O cardápio é complexo e ditado pela estação, pela disponibilidade de ingredientes e pelo status da ocasião. Hoje parece ser um dia comum, mas mesmo um dia comum exige uma variedade impressionante de pratos. Um grande pedaço de carne de veado é trazido e colocado na mesa de despacho. O mestre cozinheiro inspeciona, antes de começar a arte de cortá-lo. Sua faca é longa e afiada, e ele trabalha com uma precisão que contrasta com sua aparência corpulenta. Enquanto ele trabalha, ele dita a ordem. Um molho deve ser preparado para o veado. Um molho escuro e rico feito com vinho tinto, caldo de carne e uma mistura de especiarias caras. Especiarias são um sinal de riqueza. Está em uma pequena alcova. Um ajudante especializado moe zelosamente pimenta do reino, cravo e noz moscada em um almofariz e pilão. O som rítmico e o aroma exótico enchem o seu canto da cozinha. O cheiro dessas especiarias é um lembrete constante da distância entre o mundo dos seus senhores e o seu. Você nunca provaria um molho tão ricamente temperado. Sua dieta é branda e repetitiva, baseada em grãos, vegetais de raiz e, ocasionalmente, os cortes mais baratos de carne. Você está agora encarregado de preparar uma torta, não uma torta doce, mas uma grande torta salgada de carne. Você começa com a massa. Em uma grande tigela de madeira, você mistura farinha integral com banha-água. A massa é dura e resistente, não a massa folhada e delicada que se poderia imaginar. Sua função é principalmente servir como um recipiente para o recheio, um caixão comestível. Sovar a massa é um trabalho físico, exigindo que você use o peso do seu corpo para trabalhar a mistura até que ela se torne maleável. Suas mãos e antebraços ficam cobertos de farinha, e o suor começa a se formar em sua testa. Apesar do frio que ainda se agarra aos cantos distantes da sala, o calor do fogo é intenso e localizado, criando zonas de temperatura drasticamente diferentes dentro da mesma sala. Perto do fogo é quase insuportavelmente quente, enquanto perto da porta dos fundos, o ar frio do pátio entra, criando correntes de ar gelada. O recheio da torta será feito de carne de porco e vitela, picada finamente e misturada com cebolas, sálvia e talvez algumas frutas secas, como passas, para adicionar um toque de doçura. A combinação de sabores salgados e doces é comum na culinária nobre da época. Enquanto você trabalha na massa, outros estão preparando os pássaros. Pequenas aves, como cotovias ou pombos, são consideradas uma iguaria. Elas são depenadas, limpas e depois espetadas em pequenos espetos para serem assadas ou adicionadas a ensopados e torta. O processo é delicado e demorado. O mestre cozinheiro supervisiona a montagem de um prato particularmente elaborado, um subat. Estes eram pratos impressionantes, muitas vezes de natureza escultural, projetados para entreter e impressionar os convidados, tanto quanto para serem comidos. Hoje, ele está construindo um pavão,
cuja pele foi cuidadosamente removida e preservada. A carne do pavão é cozida e depois recolocada dentro de sua própria pele emplumada, com as penas da cauda abertas em leque, para ser apresentado na mesa como se ainda estivesse vivo. É uma peça de teatro culinário, um testemunho da habilidade e do artifício do cozinheiro. O ruído na cozinha atinge o seu pico. É uma cacofonia de trabalho. O tinido de metal contra metal. O baque surdo de facas em tábuas de cortar. O chiado de gordura. O borbulhar de líquidos. O ranger da roda do moedor de especiarias. E acima de tudo, o rugido constante do fogo. A comunicação é feita através de gritos curtos e ordens. Uma linguagem funcional desenvolvida para ser ouvida acima do barulho. Não há espaço para conversas ociosas. Cada movimento é proposital. Cada ação parte de uma coreografia complexa e não ensaiada que acontece todos os dias. O chão torna-se escorregadio com água derramada, gordura e restos de vegetais. Os meninos lavadores estão constantemente tentando mantê-lo limpo, mas é uma batalha perdida. O ar é pesado, quente e saturado com uma miríade de cheiros que se sobrepõem. Carne assada, cebola refogada, especiarias exóticas, pão a assar, fumo de madeira e o cheiro subjacente de trabalho humano de suor. Você molda sua massa de torta em um grande prato de cerâmica, construindo as paredes altas e grossas. Você enche a cavidade com a mistura de carne temperada e depois cobre tudo com uma tampa de massa, fazendo um pequeno buraco no topo para o vapor escapar. A torta é pesada. Você a carrega com cuidado até o forno de pão. Um forno de tijolos, em forma de cúpula construído na parede ao lado da lareira principal. O forno foi pré-aquecido com brasas do fogo principal, que agora foram removidas. O calor residual dentro das paredes de tijolo é intenso e uniforme, perfeito para assar. Usando uma longa pá de madeira, você desliza a torta para as profundezas quentes do forno e fecha a porta de ferro. O trabalho não para. Assim que uma tarefa é concluída, outra a substitui. Agora você deve ajudar a preparar os peixes. Um barril de arenque salgado foi aberto, e o cheiro forte e salgado do peixe curado enche o ar. O peixe deve ser dessalgado, embebido em vários banhos de água fresca, mais uma tarefa que consome a preciosa água transportada do poço. Depois de dessalgado, o peixe será cozido em leite ou cerveja e servido com um molho de mostarda. Os dias de peixe ditados pelo calendário da igreja eram frequentes, e ter um bom suprimento de peixe preservado, salgado seco ou defumado era essencial. A cozinha opera como um organismo vivo, pulsando com o calor do fogo, respirando fumaça e vapor, seus muitos membros trabalhando em conjunto para um único propósito, a produção de alimentos. É um mundo de sensações intensas, de calor e frio extremos, de cheiros avassaladores, de sons constantes e de trabalho físico implacável. Não há beleza aqui, a não ser a beleza funcional de um sistema que funciona. Cada pessoa, cada ferramenta, cada ingrediente tem seu lugar e seu propósito, tudo girando em torno daquele coração pulsante de fogo e da necessidade incessante de alimentar o castelo. O dia ainda é jovem e o banquete do meio-dia está a horas de ser servido. A cadência do trabalho continuará, inabalável e exigente, um ritmo que moldou cada músculo do seu corpo e cada pensamento em sua mente. O mundo exterior, o sol, o céu, as estações, são percebidos apenas através dos ingredientes que chegam à sua porta e do calor ou frio do ar que entra pelas aberturas. Seu universo é este espaço cavernoso de pedra e fumaça, um mundo de trabalho sem fim, onde o único relógio é o ronco dos estômagos e o crepitar do fogo que nunca pode ser autorizado a morrer. E enquanto você se vira para a próxima tarefa, a de limpar e cortar uma montanha de alho poró para uma sopa espessa,
O ritmo continua, constante, previsível, um embalo de trabalho que se estende por horas a fio, um som de fundo para uma mente cansada à deriva. A luz da manhã, agora mais forte, ilumina os vapores que sobem dos caldeirões, criando nuvens brilhantes que se enrolam e se dissolvem sob as vigas escuras. Cada partícula de vapor carregando os aromas complexos da cozinha. Uma névoa de sabores que paira sobre tudo, um testemunho silencioso do trabalho implacável que mal começou. A sua atenção volta-se para um grande caldeirão de cobre, suspenso por uma corrente de ferro fuliginosa, sobre uma parte menos intensa do fogo. Dentro dele, um caldo de ossos de boi e frango ferve suavemente há horas, desde antes do amanhecer. A superfície do líquido brilha com uma camada de gordura dourada, e bolhas lentas sobem e estouram, liberando um vapor rico e reconfortante. O mestre cozinheiro gesticula em sua direção, sem dizer uma palavra. Você entende a tarefa. É hora de escumar o caldo. Você pega uma escumadeira de cabo longo, uma colher de metal larga e rasa, perfurada com pequenos furos. Inclinando-se sobre o caldeirão, o calor do vapor aquecendo seu rosto, você passa cuidadosamente a escumadeira pela superfície. A espuma cinzenta e as impurezas que subiram ao topo são coletadas, e você as descarta em um balde próximo. É um trabalho que exige paciência e uma mão firme. O objetivo é obter um caldo límpido e claro, a base para sopas e molhos refinados. Cada passagem da escumadeira remove um pouco mais da espuma, o líquido abaixo tornando-se progressivamente mais puro. O cheiro do caldo é profundamente saboroso, um aroma de carne e medula óssea que contrasta com a sua própria dieta, um lembrete perfumado da comida que você prepara, mas raramente prova em sua forma final. Perto de você, uma das cozinheiras está a fazer manteiga. Ela usa uma batedeira de madeira, um recipiente alto e cilíndrico cheio de nata. Ela mergulha um bastão de madeira para cima e para baixo com um ritmo constante e vigoroso. O som é um baque surdo e úmido, um som de trabalho que se repetirá por um longo tempo até que a gordura da nata se separe do soro de leite. Seus braços trabalharão até ficarem cansados, mas ela não vai parar. O soro de leite será usado em outras preparações, talvez para fazer pão ou queijo macio, pois nada é desperdiçado nesta cozinha. O desperdício é um pecado contra o trabalho e o recurso. Cada parte do animal, cada gota de leite, cada folha de vegetal tem um propósito. As cascas de vegetais e os ossos escumados do caldo não são jogados fora, mas sim adicionados a um caldeirão menor, o caldeirão perpétuo, onde uma sopa rala para os servos, está sempre a ferver, constantemente reabastecida com quaisquer restos disponíveis. É um ecossistema fechado de sustentabilidade, nascido não da virtude, mas da necessidade absoluta. O som da moagem de especiarias parou. O ajudante agora mede cuidadosamente os pós perfumados em pequenos potes de cerâmica. O mestre cozinheiro inspeciona a mistura para o molho de veado, adicionando uma pitada de açafrão, um fio dourado que é mais valioso que seu peso em prata. O açafrão não só adiciona um sabor sutil e almiscarado, mas também confere uma cor amarela brilhante e rica ao prato, um sinal visual de opulência. A cor dos alimentos é quase tão importante quanto o sabor. Pós de sândalo podem ser usados para criar vermelhos, salsa ou espinafre para verdes, e até mesmo sangue de galinha para escurecer molhos e pudins. A apresentação é tudo. Enquanto isso, trabalho no bloco de desbaste continua. Depois de cortar o veado, o açougueiro da cozinha, um homem com braços tão grossos quanto presuntos, está agora a lidar com um porco inteiro. O som do seu cutelo a bater nos ossos é um baque pesado e ressonante que pontua o ruído de fundo da cozinha. Ele trabalha com uma eficiência brutal, separando os cortes de carne, as costelas, o lombo, a barriga. A gordura de porco ou banha é especialmente valiosa. Ela será derretida e clarificada, armazenada em grandes potes e usada como a principal gordura de cozinha, para fritar e assar nos meses seguintes. A pele será esfregada com sal e assada até ficar estaladiça,
uma guloseima para os membros de mais alta patente da casa. As vísceras serão limpas e usadas para fazer salsichas e morcelas. A cabeça pode ser fervida para fazer um queijo de cabeça gelatinoso. Nada, absolutamente nada, será desperdiçado. O seu foco retorna à mesa de preparação. Com a torta no forno, você agora tem uma nova tarefa: preparar os legumes para a sopa de alho poró. Você pega um monte de alho poró, suas folhas verdes escuras e caules brancos ainda com um pouco de terra. Você os leva para o barril de água e começa a lavá-los cuidadosamente, separando as camadas para remover toda a areia. A água está fria e turva. Suas mãos, que já estavam calejadas, ficam vermelhas e enrugadas pelo contato constante com a água fria. Depois de limpos, você os pica em rodelas finas. O cheiro do alho poró é suave, uma versão mais delicada do cheiro da cebola que ainda paira no ar. Você adicionará o alho poró picado a uma panela com um pouco de manteiga derretida, cozinhando lentamente até ficar macio e doce. Em seguida, ele será combinado com um caldo de galinha escumado e talvez um pouco de aveia moída, para engrossar, criando uma sopa simples, mas saborosa, que provavelmente será servida no início da refeição. O calor na cozinha está a aumentar gradualmente à medida que o dia avança e o fogo principal é mantido com mais toras. O suor escorre pela sua testa e pelas suas costas. Você limpa o rosto com a manga da sua túnica de lã, que já está úmida e cheira a fumaça e suor. A higiene pessoal é um luxo. Um banho completo é um evento raro. A limpeza diária consiste em um rápido mergulho de mãos e rosto em uma bacia de água fria. O cheiro de corpos não lavados é uma parte tão integrante do ambiente quanto o cheiro de comida à cozinha. As doenças são uma presença constante e temida. Um corte no dedo, algo comum neste ambiente de facas afiadas e trabalho apressado, pode facilmente infeccionar. As curas são uma mistura de remédios de ervas, passados de geração em geração, e superstição. Uma teia de aranha pode ser pressionada sobre um corte para estancar o sangramento, e certas ervas podem ser mastigadas para aliviar uma dor de dente. Mas para doenças graves, há pouco a ser feito além de rezar e esperar. Por isso, evita-se o ferimento com um cuidado nascido do medo. Cada movimento com a faca é deliberado. Cada levantamento de um caldeirão pesado é feito com atenção à sua postura. Uma lesão não significa apenas dor, significa a incapacidade de trabalhar e, portanto, a perda de seu lugar e de seu sustento. O ruído do trabalho é interrompido por um som diferente, o sino de uma capela distante a tocar, marcando uma das horas canônicas. Para os monges e o clero, é um chamado à oração. Para você na cozinha, é apenas um marcador de tempo, um sinal de que amanhã está a avançar e a refeição do meio-dia se aproxima. O ritmo de trabalho acelera ligeiramente. O mestre cozinheiro começa a inspecionar cada estação com mais frequência. O seu olhar crítico a avaliar o progresso. Ele prova o molho com a ponta do dedo, cheira o pão que acaba de ser retirado do forno, a sua crosta dourada e estaladita. Ele não sorri, mas um grunhido de aprovação é a mais alta das honras. A sua atenção é chamada para o fogo de assar, onde o menino do espeto está a lutar. O ganso que ele está a assar está a dourar demasiado depressa de um lado. O mestre cozinheiro repreende-o rispidamente, ajustando o espeto e mostrando ao rapaz como regar a ave com a sua própria gordura para a manter úmida e garantir que cozinha uniformemente. A humilhação do rapaz é pública, mas breve. Não há tempo para guardar rancor. A lição é aprendida e o trabalho continua. Você observa esta interação enquanto continua o seu próprio trabalho rítmico. A cozinha é um lugar de aprendizado constante, mas um aprendizado duro, forjado no calor e na pressão. Os erros são rapidamente corrigidos, e a perfeição é o padrão esperado, mesmo para as tarefas mais humildes. Tudo o que sai desta cozinha reflete o status e a honra do senhor do castelo. Uma refeição mal preparada não é apenas uma dissecção culinária, é uma mancha na reputação da casa. E assim, o trabalho prossegue, uma corrente interminável de tarefas,
cada uma fluindo para a seguinte, em um ciclo que só terminará muito depois do sol se pôr, quando as últimas panelas forem esfregadas e o fogo for reduzido a brasas para a noite. E mesmo assim, a cozinha apenas descansa, nunca dorme verdadeiramente, esperando que as primeiras luzes da madrugada tragam de volta o frio, o silêncio e a necessidade de despertar, mais uma vez, o seu coração de fogo. A sua mente, absorta na cadência do corte, do transporte e da limpeza, entra num estado de calma, um vazio onde o pensamento é substituído pela ação. O mundo exterior desvanece, e só existe o aqui e agora desta sala quente e barulhenta, o peso da faca na sua mão, o cheiro de terra do alho poró e o calor constante do fogo à sua frente. É um trabalho de pesadelo para uma mente moderna, mas para si, é simplesmente a vida, um ritmo previsível e constante no mundo incerto. A sua faca move-se com uma regularidade hipnótica, um ritmo que você internalizou ao longo de incontáveis horas passadas nesta mesma tarefa. Rodela após rodela, o alho poró cai sobre a tábua de cortar de madeira grossa, a pilha de anéis verdes e brancos a crescer a cada movimento do seu pulso. O mundo encolheu para este pequeno círculo de atividade. O brilho da lâmina, o verde pálido do vegetal, o som surdo e satisfatório do corte. Não há necessidade de pensar no movimento. Os seus músculos lembram-se. Esta memória muscular é uma forma de paz, um refúgio da complexidade do mundo para a simplicidade da tarefa. O suor que escorre pela sua têmpora não o incomoda, é apenas parte da paisagem, como o calor do fogo nas suas costas e a pedra fria sob os seus pés. O mestre cozinheiro aproxima-se, o seu volume a bloquear momentaneamente a luz do fogo. Ele não fala, apenas observa o seu trabalho por um instante. Ele mergulha um dedo na pilha de alho poró picado, esfrega-o entre o polegar e o indicador, sentindo a textura, e leva-o ao nariz, inalando profundamente o seu aroma suave e limpo. Um aceno quase imperceptível é toda a comunicação necessária. Ele afasta-se, e você continua, o ritmo ininterrupto. Uma vez que uma montanha de alho poró foi criada, você a raspa da tábua de cortar para dentro de uma grande tigela de madeira. Carregando a tigela, você move-se para uma parte do fogão onde uma panela de ferro fundido repousa sobre brasas mais suaves. Dentro da panela, um pedaço de manteiga amarela e rica, produto do trabalho de agitação da manhã, já está a derreter, a sua superfície a borbulhar suavemente e a libertar um aroma a nozes. Você despeja o alho poró na gordura quente. O som é um chiado suave e satisfatório, e uma nuvem de vapor perfumado eleva-se para encontrar o seu rosto. Com uma longa colher de pau, você começa a mexer, virando os vegetais para os cobrir uniformemente na manteiga. O seu movimento lento e deliberado para evitar que se queime. Você vai cozinhá-los até ficarem macios e translúcidos. A sua doçura natural a ser realçada pelo calor lento. Enquanto os alho porós amolecem, a sua atenção é temporariamente libertada para observar a atividade que o rodeia, a tapeçaria de trabalho a desenrolar-se. O foco agora deslocou-se para a produção de pão para a mesa alta. Numa grande maceira de madeira, um dos padeiros trabalha uma massa muito diferente da que você preparou para a crosta da torta. Esta é feita com a farinha mais fina e branca, peneirada várias vezes, para remover todo o farelo. A massa é mais macia, mais elástica. O padeiro sova com uma habilidade que é quase uma dança, empurrando, dobrando e virando a massa com um ritmo poderoso e eficiente. Ele usa não apenas as mãos, mas todo o seu corpo inclinando-se para o trabalho, os seus ombros e costas a flexionarem-se sob o esforço. Esta massa fina, destinada a tornar-se pães leves e arcejados chamados manchete, é um luxo. Para a maioria dos habitantes do castelo, incluindo você, o pão é o maslim, um pão escuro e pesado feito de uma mistura de trigo e centeio denso e nutritivo, mas grosseiro. A diferença entre os pães é um lembrete diário e comestível da hierarquia social que define o seu mundo. O padeiro molda a massa em pães redondos e perfeitos,
Faz um corte na parte superior com uma faca afiada e coloca-os a levedar num local quente perto do forno. O ar ao redor da área de panificação é espesso com um cheiro de levedura viva, um aroma doce ligeiramente alcoólico, que é a promessa de pão. O forno de pão, uma cavidade de tijolo em forma de cúpula separada da lareira principal, já foi limpo das suas brasas e irradia um calor seco e intenso. Os pães, uma vez levedados, serão cozidos diretamente na base de tijolo quente, um método que produz uma crosta inferior estaladiça e deliciosa. O seu olhar vagueia para outro canto, onde um cozinheiro mais velho, o Saucier, está a preparar um molho verde. Na sua frente, sobre uma laje de pedra limpa, está um grande almofarize e pilão de mármore. Dentro do almofariz há uma mistura vibrante de salsa fresca, sálvia e manjerona, juntamente com um punhado de miolo de pão para engrossar e um dente de alho para dar um toque picante. Ele moe os ingredientes com um movimento circular e constante. O pilão a esmagar as ervas contra a pedra, libertando os seus óleos e o seu perfume. O cheiro é fresco, verde e picante, um contraponto refrescante aos aromas ricos e pesados da carne assa. Uma vez que as ervas são reduzidas a uma pasta, ele adiciona um salpico de vinagre de vinho e verjus, o sumo azedo de uvas verdes, para dar acidez e brilho. Este molho não será cozido, será servido frio, proporcionando um contraste vivo e nítido com a riqueza dos peixes cozidos ou das carnes brancas. A criação de molhos é uma arte subtil, um equilíbrio de sabores, doce, azedo, salgado, picante, que leva um prato simples a algo digno de uma mesa nobre. Você volta à sua própria tarefa. Os alho porós estão agora perfeitamente macios. Com uma concha pesada, você transfere cuidadosamente o caldo de galinha límpido e dourado, que você escumou anteriormente, para a panela com os alho porós. O líquido quente cobre os vegetais, e o chiado dá lugar a um borbulhar suave. Você mexe a mistura, raspando o fundo da panela para incorporar todos os pedaços caramelizados e saborosos. Para engrossar a sopa e torná-la mais substancial, você adiciona um punhado de farinha de aveia finamente moída, mexendo constantemente para evitar a formação de grãos. A sopa transforma-se lentamente, passando de um caldo fino a um creme aveludado e pálido, pontilhado com os pedaços verdes macios do alho porós. Você reduz o fogo sob a panela para o mínimo absoluto, permitindo que os sabores se fundam enquanto a sopa se mantém quente. A sua tarefa está completa por agora, e você espera pela próxima instrução. O mestre cozinheiro está agora a supervisionar a delicada operação de retirar a sua torta de carne do forno. Usando a longa pá de madeira, outro ajudante desliza cuidadosamente a torta para fora da escuridão do forno para a luz da cozinha. Ela está magnificamente dourada, a crosta dura e brilhante de ter sido pincelada com gema de ovo antes de assar. Um fio de vapor perfumado escapa do buraco no centro da tampa, carregando o aroma rico de carne de porco, vitela e sálvia. A torta é colocada sobre uma prateleira de madeira para arrefecer ligeiramente. Mesmo que a crosta, conhecida como caixão, seja tecnicamente comestível, é muitas vezes dura e seca, servindo mais como um recipiente de cozinha e apresentação. Os convidados mais ricos podem comer apenas o recheio suculento, deixando a crosta para os servos menos exigentes. Nada se compara ao aroma de pão e pastelaria acabados de fazer, e por um momento, um silêncio quase reverente para sobre a cozinha, enquanto todos apreciam o cheiro. Mas o momento é breve, a pressão está a aumentar. A hora da refeição do meio-dia aproxima-se rapidamente. O mestre cozinheiro, agora no seu elemento, move-se pela cozinha, como um general, a rever as suas tropas antes da batalha. As suas ordens são curtas, precisas e esperam obediência imediata. Mais calor sob o veado. Ele ladra para o menino do espelho. Escorra o arenque. Está tempo suficiente na água. Ele grita para um ajudante perto dos barris de imersão. Onde estão os pratos para o peixe? A sua nova tarefa é preparar os tranchers. Você dirige-se a uma grande arca de madeira,
onde estão guardados os pães do dia anterior. Estes são pães grandes e integrais, agora duros e secos. Usando uma faca longa e serrilhada, você começa a cortá-los em fatias grossas e retangulares, cada uma com cerca de 1 polegada de espessura. Estes são os pratos da época. Colocados diante de cada comensal, os tranchas de pão absorverão os sucos e os molhos da carne e dos outros alimentos servidos sobre ele. No final da refeição, dependendo do estatuto do comensal e da generosidade do anfitrião, o trancher encharcado de sabor poderia ser comido pelo próprio comensal, dado a um servo que esperava atrás da sua cadeira, ou recolhido e distribuído aos pobres que esperavam nos portões do castelo. É um sistema engenhoso que combina louça com comida, garantindo que pouco se perde. Você empilha as fatias de pão de forma ordenada, prontas para serem levadas para o grande salão. É um trabalho simples, mas vital. O ruído na cozinha atinge um crescendo. O tinido de metal é constante, à medida que os pratos de servir, grandes travessas de estanho e até de prata para a mesa alta, são retirados das prateleiras. O som da carne a ser cortada é agora proeminente. O mestre cozinheiro, empunhando a sua longa faca de trinchar, está a trabalhar no veado assado, que foi retirado do espeto e colocado numa enorme tábua de cortar com um poço, para recolher os sucos. Ele corta a carne com uma perícia teatral, as fatias finas a caírem da lâmina. Cada corte é preciso, projetado para maximizar o rendimento e apresentar a carne da forma mais atraente. O centro da carne está rosado e suculento, um testemunho de uma costura perfeita. Agora começa a fase final, a montagem dos pratos. Este processo não é sobre porções individuais, mas sobre carregar grandes travessas de servir para serem partilhadas na mesa. É uma exibição de abundância, uma demonstração visual do poder e da riqueza do Senhor. Numa grande travessa de estanho, as fatias de veado são dispostas em o molho escuro e picante, agora aveludado e brilhante, é regado sobre a carne. Noutra travessa, os arenques dessalgados, cozidos em leite e cobertos com molho de mostarda amarelo vivo, são cuidadosamente arrumados. A sua torta é colocada inteira numa travessa própria, a sua crosta dourada, a peça central. Pequenas aves assadas são empilhadas numa pirâmide, cada uma com um pequeno quadrado de pão frito enfiado no bico. A sopa que você preparou é despejada em tigelas de cerâmica esmaltada. E então a peça de resistência, o subtoite do pavão, é trazida para a frente. O mestre cozinheiro faz os ajustes finais, abrindo as penas da cauda iridescente para o seu máximo esplendor, e talvez dourando o seu bico com uma folha de ouro comestível. Não se destina tanto a ser comido, mas a ser admirado, a provocar suspiros de espanto dos convidados. É o auge da arte da cozinha, onde a comida transcende o sustento e se torna entretenimento e símbolo de... Você e os outros ajudantes alinham-se, prontos para atuar como elo final na cadeia. Cada um de vocês recebe uma travessa, pesada ou várias tigelas, para cá. O peso é considerável, e você aperta o seu aperto, o metal da travessa quente contra as suas mãos, que estão protegidas apenas por um pano grosso. Uma linha de servos forma-se na porta que leva para fora da cozinha. A atmosfera é tensa e focada. Deixar cair um prato seria um desastre impensável. Há um sinal do mestre cozinheiro. A procissão começa. Você sai do calor sufocante e do barulho caótico da cozinha para a relativa calma e frescura de um corredor de... A mudança de temperatura é um choque, e o ar aqui cheira a pedra fria, a cera de abelha das velas, e o cheiro distante de cães e cavalos do pátio. Os seus passos, e os dos outros servos, ecoam suavemente no corredor silêncio. A luz é fraca, vinda de janelas de fresta altas, criando longas sombras que dançam à sua frente. Você passa por tapeçarias penduradas nas paredes, as suas cores desbotadas representando cenas de caça e batalhas, vislumbres de um mundo nobre muito distante da sua realidade. À medida que se aproxima do grande salão,
Os sons mudam. Você começa a ouvir o zumbido de muitas vozes, o som de uma harpa a ser dedilhada suavemente, o riso ocasional. O ar fica mais quente novamente, aquecido pelas lareiras do salão e pelo calor de muitos corpos reunidos. Você para na entrada do salão, uma enorme abertura em arco coberta por uma pesada cortina de veludo. Os servos à sua frente desaparecem através da cortina, e você espera a sua vez, o coração a bater um pouco mais depressa, não de excitação, mas de ansiedade para completar a sua tarefa. Sem erros. O peso da travessa nos seus braços é um lembrete constante da sua responsabilidade. Você pode vislumbrar através de uma fresta na cortina o brilho das velas e do fogo refletido em taças de prata, as cores vivas das roupas dos nobres, sentados à mesa principal numa plataforma elevada. O cheiro de incenso ou de ervas aromáticas, espalhadas pelo chão, flutua para fora, misturando-se com o aroma da comida que você carrega. É a sua vez. Você empurra a cortina para o lado com o ombro e entra no grande salão. O barulho e a luz envolvem. Você mantém os olhos baixos, focados no chão à sua frente e nas costas do servo que o precede. O seu único objetivo é chegar à mesa de serviço, depositar a sua carga e retirar-se tão discretamente quanto entrou. Você não é visto como uma pessoa, mas como um par de mãos, uma função, uma parte da maquinaria que faz o castelo funcionar. E depois de depositar a sua travessa, você retira-se, recuando pela cortina para a penumbra do corredor. A sua parte nesta cerimônia está feita. Você retorna à cozinha, que não está mais silenciosa. A primeira onda de serviço pode ter saído, mas os preparativos para o segundo prato já estão em andamento. E em breve, a primeira onda de pratos sujos, travessas e tranchos mastigados começará a chegar, trazendo consigo uma nova montanha de trabalho para os lavadores. O ciclo é implacável. O fogo ainda ruge. Os caldeirões ainda borbulham. O seu breve vislumbre do mundo de esplendor no grande salão apenas serve para realçar a realidade do seu próprio mundo. Este reino de fumaça, suor e trabalho sem fim. Você pega num pano para limpar as mãos e procura o olhar do mestre cozinheiro, esperando a sua próxima tarefa. O seu corpo e mente já a reajustar-se ao ritmo familiar da cozinha, um ritmo que continuará muito depois dos ecos do banquete terem desaparecido. A sua mente, esvaziada pela concentração, não se detém no contraste. Ela simplesmente aceita. A sua realidade é o calor, o peso, o cheiro de gordura e fumo, a cadência interminável de uma sinfonia culinária que nunca chega verdadeiramente a um fim. Apenas há pausas entre os movimentos. O seu regresso à cozinha é um regresso ao inferno familiar, mas a paisagem mudou ligeiramente. O pico de atividade frenética para a preparação da primeira travessa acalmou para ser substituído por um tipo de caos diferente, mais úmido e desordenado. A porta de serviço, por onde você saiu há pouco com uma travessa fumegante, agora abre-se para dentro com regularidade, admitindo os servos mais jovens encarregados de limpar as mesas. Eles entram em fila, os seus braços carregados com as baixas da primeira batalha culinária. Travessas de estanho manchadas de gordura, tigelas com restos de sopa, taças de vinho vazias e, acima de tudo, as pilhas de tranchers, de pão ensopados e meio comidos. O ar, que antes estava saturado com os aromas de cozedura, agora adquire uma nova nota, mais azeda e menos apetitosa. O cheiro de comida fria, gordura, arrefecer e vinho derramado. É o odor da conclusão, do fim de uma festa, mas para si é apenas o prenúncio de mais trabalho. O mestre cozinheiro não precisa de lhe dar uma ordem verbal. O seu olhar severo passa por si e depois para a montanha crescente de pratos sujos. A sua tarefa é clara. Você junta-se aos rapazes da copa, os mais baixos na hierarquia da cozinha, cujo domínio é a área de lavagem. Esta área
situada no canto mais frio e úmido da cozinha, perto da porta dos fundos que dá para o pátio, é um lugar de trabalho implacável. Consiste em pouco mais do que algumas grandes tinas de pedra ou madeira, perpetuamente cheias de água, e um chão de lajes inclinado para um ralo que espelha um fluxo constante de água cinzenta para o pátio. A sua primeira tarefa é o desmantelamento. Você pega nos tranchers de pão encharcado. Alguns foram mal tocados, outros foram roídos até ao último bocado. A sua superfície está coberta com uma mistura de sucos de carne, molho e gordura. Com as costas de uma faca, você raspa os restos de comida mais sólidos para dentro de um grande balde. Estes restos não são lixo. Eles irão diretamente para o caldeirão perpétuo, a sopa dos servos, adicionando uma riqueza de segunda mão ao caldo ralo. É o fim da linha para estes sabores, uma última contribuição antes de serem consumidos pela fome menos discriminadora da casa. Os tranchers de pão mais intactos, embora agora inutilizáveis como pratos, serão talvez dados aos cães ou aos mendigos. Os que estão demasiado desfeitos são simplesmente adicionados ao balde da sopa, onde se dissolverão e atuarão como um agente espessante. Em seguida, as travessas de estanho. O estanho é um metal macio e, embora seja um sinal de uma casa razoavelmente abastada, os mais pobres usariam apenas madeira ou cerâmica grosseira. Tem de ser tratado com cuidado para evitar amolgadelas e arranhões. Você mergulha-as numa tina de água morna, retirada de um caldeirão mantido a ferver lentamente apenas para este fim. A água fica imediatamente turva, com uma camada irisente de gordura a formar-se na superfície. Não há sabão como conhecer. O agente de limpeza é uma mistura de cinza de madeira, que é alcalina e ajuda a cortar a gordura, e areia fina, que atua como um abrasivo. Você pega num punhado desta mistura áspera num pano de lã grosseira e começa a esfregar. O trabalho é duro para as mãos. A areia é impiedosa e os seus dedos e nós dos dedos, já calejados, ficam vermelhos e em carne viva. Você esfrega em círculos, o som um rangido desagradável de areia contra metal, até que a gordura teimosa e os restos de comida se soltem. Depois de esfregar, você mergulha a travessa numa segunda tina, esta com água mais fria e um pouco mais limpa, para enxaguar. Finalmente, você seca com um pano seco e empilha-a com as outras, o seu brilho baço restaurado, pronta para a próxima refeição. O trabalho é repetitivo e entorpecente. Você trabalha lado a lado com um rapaz não muito mais velho do que uma criança, cujo rosto está franzido em concentração enquanto ele esfrega uma pilha de colheres de madeira. A água salpica para todo lado, misturando-se com a sujidade no chão de pedra, transformando a área numa lama escorregadia. O cheiro é de água suja, cinzas molhadas e o odor tênue de comida em decomposição. É um trabalho que curva as costas e cansa os ombros. Enquanto você trabalha, a vida na cozinha continua à sua volta. A preparação para o segundo serviço está em pleno andamento, e os cheiros que emanam do fogo principal começam a sobrepor-se e a dominar os odores menos agradáveis da área de lavagem. O mestre cozinheiro está agora a focar-se em pratos mais subtis. O conceito de um banquete não é apenas sobre a quantidade, mas também sobre a variedade e a progressão. O segundo serviço pode incluir pratos mais leves, ou pratos projetados para limpar o paladar e continuar a impressionar os comensais. Um dos cozinheiros está a preparar um blanc. Este não é o pudim moderno, mas um prato salgado e delicado, considerado tanto comida nutritiva para inválidos como uma iguaria para nobres. Ele começa com uma grande tigela de amêndoas branqueadas. Estas são moídas até se tornarem uma pasta fina num grande almofariz. O som da moagem, um rangido constante e rítmico, junta-se à sinfonia da cozinha. A pasta de amêndoas é então misturada com água ou caldo de galinha e espremida através de um pano fino para produzir um líquido branco e opaco,
leite de amêndoa. Este leite de amêndoa é a base. É despejado numa panela e engrossado com farinha de arroz moída. Pedaços de peito de frango cozido e desfiado muito fino são adicionados à mistura, juntamente com açúcar e uma pitada de sal. A combinação de frango e açúcar é comum, um reflexo do paladar da época que não fazia uma distinção tão rígida entre pratos doces e salgados. O prato final será um pudim branco, suave e cremoso, muitas vezes servido em moldes e decorado com amêndoas inteiras ou sementes de romã coloridas. O seu trabalho na área de lavagem é interrompido. Um dos ajudantes principais acena para si. O seu tempo a esfregar pratos acabou por agora. Você limpa as mãos num pano úmido, deixando para trás o caos úmido da copa, e regressa ao coração mais quente e seco da cozinha. A sua próxima tarefa requer mais perícia do que força bruta. O mestre cozinheiro quer uma geleia. As geleias são o auge da cozinha de exibição medieval. Elas são brilhantes, coloridas e podem ser moldadas em formas elaboradas, muitas vezes em camadas com diferentes cores e ingredientes, suspensos no seu interior como insetos em âmbar. A sua preparação é um processo longo e meticuloso. Começa com a base da gelatina. Não há pacotes de gelatina em pó. A gelatina tem de ser extraída do zero. A fonte mais comum é a bexiga natatória de peixes, como o esturjão, conhecida como isinglass, mais comumente dos cascos e chifres de gado, especialmente de veado ártir. Hoje, a fonte é o Artirshorn. Você recebe um saco de aparas de chifre de veado. Elas são duras e translúcidas. O seu trabalho é fervê-las lentamente num grande caldeirão de água durante horas. Você coloca as aparas no caldeirão, cobre-as com água e coloca-as sobre uma parte do fogo que fornece um calor baixo e constante. O cheiro, à medida que começa a ferver, não é agradável. É um odor forte animal, de osso e cartilagem a derreter. Você tem de vigiar o caldeirão, mexendo ocasionalmente e escumando qualquer espuma que suba à superfície. O objetivo é extrair o colagênio, que se dissolverá na água. Depois de várias horas de fervura lenta, o líquido terá reduzido e engrossado ligeiramente. Você coa o líquido através de um pano de lã fino para remover as aparas de chifre agora amolecidas. O líquido resultante, um caldo pálido e ligeiramente turvo, é a sua base de gelatina, mas ainda não está pronto para uso. Para uma geleia nobre, o líquido tem de ser perfeitamente claro. A clarificação é outro processo demorado. O caldo de gelatina é arrefecido e depois misturado com claras de ovo e as suas cascas esmagadas. A mistura é então aquecida muito lentamente. À medida que as claras de ovo aquecem, elas coagulam e sobem à superfície, aprisionando todas as impurezas do caldo numa jangada de espuma branca. Uma vez que a jangada se forma, você perfura-a cuidadosamente e coa o líquido cristalino por baixo através de um pano limpo gota a gota. O que resulta é um líquido perfeitamente transparente e quase incolor, com o poder de gelificar quando arrefece. É um tipo de alquimia de cozinha. Agora vem a parte artística. O mestre cozinheiro dita que a geleia terá duas cores, vermelho e branco. O branco virá do blanc mange que o outro cozinheiro preparou. Para o vermelho, você tem de criar um corante alimentar. Você vai a um caixote de madeira seca e retira um pedaço de sândalo. Usando um ralador fino, você rala a madeira aromática para produzir um pó vermelho. Este pó será infundido numa parte da sua base de gelatina clarificada, emprestando-lhe não só uma cor carmesim profunda, mas também um perfume subtil e exótico. O resto da gelatina será aromatizado com vinho branco doce e açúcar. O açúcar é um ingrediente precioso, vindo em cones duros que têm de ser raspados ou partidos com ferramentas especiais. É um adoçante para os ricos. A maioria das pessoas usaria mel citã com os seus componentes prontos.
a geleia de vinho branco, a geleia vermelha de sândalo e o blanc-mange cremoso. O trabalho de montagem começa. Você usa um molde de cerâmica esmaltada. Com uma concha, você despeja cuidadosamente uma fina camada da geleia vermelha no fundo do molde. Agora vem a espera. O molde é colocado no lugar mais frio da cozinha, a despensa de pedra, para que a camada possa começar a solidificar. O tempo passa lentamente. Você verifica o progresso a cada poucos minutos. Uma vez que a primeira camada está firme o suficiente para não se misturar, você adiciona a segunda camada, uma fina camada do blanc-mange branco. O contraste de cores é impressionante. O processo repete. De volta à despensa para solidificar. Depois outra camada de geleia de vinho branco transparente. Talvez com um pequeno pedaço de fruta cristalizada cuidadosamente colocado no centro. Depois de volta à despensa. É um trabalho de paciência infinita, de precisão e de espera. Enquanto você espera que as camadas solidifiquem, você não fica ocioso. Há sempre algo para fazer. Você é chamado para ajudar a moer mais especiarias. Para um ensopado de coelho que está a borbulhar num canto, o cheiro de cravinho e massa enche o ar ao redor do almofadão. Você ajuda a limpar um derrame de gordura perto do fogo, espalhando areia para absorvê-lo antes de varrê-lo. Você transporta mais lenha de uma pilha no pátio, o ar exterior a oferecer um breve, mas bem-vindo alívio do calor da cozinha. A luz que entra pelas janelas altas mudou. A luz brilhante do meio-dia deu lugar a um brilho mais suave e dourado da tarde. O tempo está a passar. O segundo serviço está quase pronto para sair. Os pães manchete foram retirados do forno, enchendo o ar com o seu aroma celestial. O ensopado de coelho está a engrossar. O blanc-mange foi desenformado e está a tremer suavemente numa travessa. A sua geleia em camadas está finalmente pronta. É cuidadosamente desenformada, um cilindro trêmulo de riscas vermelhas e brancas, brilhando como uma joia na luz do fogo. É uma obra de arte efêmera, o produto de horas de trabalho que será consumida em minutos. Mais uma vez, a procissão se forma. Você é novamente encarregado de uma travessa, desta vez a sua própria criação, a geleia em camada. Você carrega-a com um cuidado ainda maior, o seu equilíbrio precário a exigir toda a sua concentração. A procissão deixa a cozinha, e você mergulha novamente no silêncio relativo do corredor de pedra em direção ao som distante do grande salão. Você entra, entrega a sua carga à mesa de serviço e retira-se, os seus olhos mais uma vez ficos no chão. O seu papel está cumprido. Ao regressar à cozinha, a cena repete-se, mas numa escala menor. Menos pratos regressam do segundo serviço, mas eles ainda precisam de ser lavados. A energia na cozinha começa a diminuir ligeiramente. O pico passou. O fogo principal, que tinha sido alimentado a um rugido para o assado, é agora autorizado a acalmar para um brilho mais suave. Mas o trabalho não acabou, nem de perto. Haverá uma refeição noturna, mais simples, e depois a limpeza final, a preparação para o dia seguinte. O ciclo nunca para. Você sente uma dor surda nas costas da curvatura sobre as tinas de lavagem e o almofariz. As suas mãos ardem da areia e da água. Os seus pés doem de estar de pé por horas a fio em lajes de pedra. Mas estes sentimentos são tão familiares que mal os registra. São simplesmente o estado natural de ser. Você olha para as brasas brilhantes do fogo, o seu calor agora mais suave reconforta. A escuridão começará em breve a infiltrar-se no mundo exterior, mas aqui dentro o brilho do fogo manterá a escuridão à distância por mais algumas horas. Você espera pela próxima tarefa, a sua mente esvaziada, o seu corpo cansado, embalado pelo ritmo constante e imutável do coração pulsante do castelo.